Olá, pessoal. Vamos resolver mais um exercício, onde esse exercício ele equivale sobre o sistema francês de amortização e ele diz a seguinte condição: um produto cujo preço à vista é de R$ 8.500 será pago em 12 prestações mensais pelo sistema francês de amortização. E se a taxa de juros é de 3% ao mês, calcular as prestações. A gente tem a seguinte condição. O sistema de amortização que foi utilizado é o sistema francês, que também é chamado de tabela Price. Quando ele pede para a gente calcular as prestações, e aí a gente tem uma característica da tabela Price, que é o sistema francês de amortização, é que nesse tipo de sistema, a prestação ela é sempre constante. Então, independente se ele te perguntar qual o valor das prestações, em todo o período a prestação é sempre o mesmo valor. Então, você calculando de um período, consequentemente, você tem a de todos. Foi apresentado no webinar da última quarta-feira um resultado, um teorema que dizia algumas condições em relação ao saldo devedor, para um certo período, a prestação, os juros, como que calcula a amortização para um determinado período. Então, para você calcular a prestação do sistema de amortização da tabela Price, sabemos pelo o teorema citado, que a prestação para um período K, ela é dada pelo o saldo devedor, que a gente chama ele de D0, vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevada a menos n. Então, esse resultado aí foi demonstrado, e agora, para a gente determinar o valor da prestação, é só aplicar esta expressão e resolver os resultados, né? Fazer umas continhas. Mas, vamos identificar cada um dos itens, tá? Mas o D0, ali da nossa expressão, ele é o saldo devedor, que seria o valor do produto no preço à vista para essa situação nossa. Então, consequentemente, o saldo devedor, ele é 8.500, tá? A nossa taxa foi dada aqui, ela é de 3% ao mês. Só que a gente, na hora de substituir, sempre lembra que tem que ser substituído em decimal. Então, consequentemente, dividindo por 100 o 3, a gente vai ter 0,03. E a gente tem o N. Aí o N é o período que você tem para liquidar esse empréstimo, o financiamento, ou a compra desse produto parceladamente. E nesse caso aqui ele diz que é 12. Então, aqui é 12 meses. Então, com isso, a nossa prestação PK, ela vai ser o D0, que é 8.500, vezes a taxa de juros, que é 0,03, vezes, dividido, né, por 1 menos 1, mais o I, que é 0,03, isso aqui tudo elevado a menos o N, que é 12. Então, o nosso PK é a gente fazer essa conta aqui, ó. Mas a gente multiplicar esse vezes esse, e aí, consequentemente, todo jeito a gente vai ter que recorrer à calculadora científica. Então, eu vou ensinar a vocês a digitar essa expressão lá na calculadora científica.
Mas vamos só lembrar quais são as condições que a gente precisa digitar. Então, eu tenho que pegar o saldo devedor, que é 8.500, multiplicar pela taxa, aí esse resultado, eu vou dividir ele por 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos 12, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora online, né, nossa tela. Então, vamos digitar. Então, eu tenho que pegar o saldo devedor, que é 8.500, multiplicar pela taxa, que é 0,03. Agora, eu preciso dividir, só que agora a gente tem duas parcelas, então eu tenho que utilizar o parêntese. Então, o parêntese, então ficou 1 menos, aí agora depois tem duas parcelas de novo, então eu preciso abrir aqui mais um parênteses, o parênteses aqui é fundamental, então vai ser 1 mais a taxa, que é 0,03, aí eu tenho que elevar, então eu fecho esse parêntese aqui, elevado a menos 12, então elevado é essa teclazinha aqui, ó, x elevado a y, então você aperta ela, e como eu preciso colocar um número negativo lá dentro, então eu tenho que colocar um outro parênteses. Então, é menos o período de quitação desse débito, que nesse caso é 12. Aí eu fecho aqui. E aí, se você observar aqui, ó, aqui esse aqui está precisando fechar. Então, eu vou fechar ele. Vou dar apertar aqui a igualdade. E aí a gente vai chegar, como é valor, é dinheiro, então eu vou aproximar até a segunda casa depois da vírgula. Então, truncando aqui esse resultado, a gente vai ter 853,93. Então, eu vou voltar lá para o programinha. Então, você viu como que digita essa expressão na calculadora, e aí a gente vai chegar no resultado 853,93. Então, portanto, as prestações são todas iguais opa, ficou mais, todas iguais a 853,93, tá? E até o próximo vídeo.